seja muito bem-vindo. Eu me chamo Alana e esse é o You Talks, o canal de comunicação do escritório Utah Investimentos, o seu escritório de assessoria profissional XP em Curitiba. E hoje, junto ao sócio Thales Prestes da Utah Investimentos, seja muito bem-vindo novamente, Thales. Obrigado, Alana. Bom dia. Hoje um episódio muito especial, né, em comemoração aí ao Dia dos Pais, uma família especial para o nosso escritório, em nossas vidas. Eu acho que você tem um pouquinho a contar sobre eles, né? Bastante, na verdade. 28 anos de mercado, com 66 lojas operando em 11 estados brasileiros. Em 2023, fechou seu faturamento em 65 milhões, a maior rede de pastéis do Brasil, a Zés Pastéis. Aqui, na minha frente, eu tenho o diretor de expansão, Lucas Nagano. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado, Alana. E aqui, à minha direita, eu tenho o CEO, Marcos Nagano. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, Alana. Senhor Nagano, você pode compartilhar um pouquinho conosco a história por trás dos 10 pastéis? Como tudo surgiu? Posso sim. Ao contrário que muita gente pensa, tá? Eu não fui o fundador da marca 10 Pastéis. Quando a gente até tem algumas coisas em comum, né, Thales? Sim. A gente veio do beisebol, um esporte que a gente ama de paixão. Sim. E legal. Foi um convite de um amigo meu para participar da empresa. Ele sempre soube que eu tinha muita vontade de empreender. E essa vontade de empreender, né, com a gente, né, dentro de um campo de beisebol, a gente conversando, e ele tinha uma pastelaria, né, que na época, ele tinha saído de uma pastelaria na época, na Rui Barbosa, e mudado para entre os cursinhos ali na Vicente Machado, e muitas pessoas perguntavam se era uma franquia. E nesse processo, ele veio conversar comigo e nós estávamos trocando uma ideia e ele recebeu o convite dele para participar dessa empresa na época, e que a gente transformou na franquia 10 Pastéis. Que legal. Que legal, que história legal. E o curioso, né, Alana, que hoje a marca é tão forte que quando se fala em pastéis, o 10 Pastéis é a primeira coisa que vem na cabeça, né? Legal, seu Nagano, que o senhor lembrou do beisebol. Tem uma história bem curiosa aqui, Alana, o que meu pai conta quando conheceu o senhor. Eles estavam viajando, o senhor Nagano e meu pai eram árbitros de beisebol, né? Então, ele teve tempo de empreender e ainda foi árbitro. E meu pai também era árbitro. E meu pai perguntando, senhor Nagano, mas o que você faz, né? Ele falou, meu pai, eu sou pasteleiro. E meu pai ficou, tá, mas onde que é, né? Pra eu ir lá prestigiar? Ele deu um cartão 10 pastéis. Então, isso marcou. Meu pai sempre conta essa história. E aí, o que eu queria saber de vocês é como construir uma marca tão forte, porque é automático. Você pensa em pastéis, você lembra das 10 pastéis. Como é que foi a construção dessa marca, desse branding? Isso é bem bacana, sabe, Thales? Porque hoje, às vezes, a gente que está dentro da empresa, a gente às vezes não nota o que a gente construiu. Uma marca que realmente representa, né, o povo curitibano e que muitas vezes muitas pessoas não sabem que nós nascemos aqui. É verdade. Né, acredito que até de um patamar, de um nível que a gente conseguiu dar uma excelência para esse produto que é tão simples, o pastel, né, um produto cada mais brasileiro que a gente tem. Mas assim, por quê? Eu acredito que sempre foi a questão da seriedade nossa, do trabalho, do respeito ao público, de entregar o melhor produto, com o melhor atendimento. Então, a gente sempre teve. E tem uma coisa que é bacana, né, para a Lana. Quando a gente abriu a 10 Pastéis, na época, os melhores pastéis não eram em locais que podiam ser frequentados por famílias e mulheres. Uhum. Então, um dos focos principais da 10 Pastéis foi esse, de você conseguir servir esse produto para as mulheres e famílias e para as crianças. Então, desde o início, né, um dos focos foram fazer pastéis diferentes, os pastéis doces sempre foram um dos pontos onde a gente teve um produto, né, que atingisse esse público. Outra coisa que a gente entende bastante foi justamente essa qualidade. Né? Hoje, um dado interessante que nós temos, em todas as nossas lojas, a maioria do nosso público é feminino. Então, é algo que todo mundo pergunta o porquê. E nós, depois de vários anos, fomos entender que era porque a gente fornecia um produto de qualidade. Né? Hoje, quando a gente abriu, o pastel era um produto que você podia comer no café da manhã, podia comer em qualquer momento, né? Onde os médicos não tinham, né? Falavam tanto que atrapalhava a vida da gente, colesterol. Mas a gente entende que hoje um bom produto, bem feito,
né? Que ele possa ser consumido a qualquer momento. E a mulher é a pessoa que mais entende dessa qualidade do produto. Sim. Por isso a gente vê que o público feminino é o público, na grande maioria do nosso público, é o público feminino. Que legal. Legal. Importante e curiosa, né, essa informação. Uhum. Eu não tinha ideia disso. Eu também não. Até ontem a gente estava num churrasco de família e minha prima estava falando sobre o pastel, que ela trabalha em Araucária, e ela estudou com a sua filha, por incrível que pareça. Ela quê? Ela é médica, ela estudou com a Thaís. Estudou com a Thaís? Aham. Nossa, um abraço para a Coincidência. Thaís. Por sinal, ontem, Dia dos Pais, nós estávamos em casa fazendo churrasco, né? Eu e o Lucas, com alguns amigos e familiares. E, de repente, chega tarde, de manhã ela chega, maior surpresa, que ela e legal. minha neta, Com a né? netinha. Com a netinha e o Marcelo, né? Que é o meu Eles genro. moram em São Paulo, na verdade, né? Então a gente não esperava. A gente fez Aham. uma ligação Boa de surpresa. manhã, eles tentaram fazer surpresa, a gente fez café da manhã e tal, ligou pra minha irmã pra gente poder fazer uma surpresa, fazer uma ligação. Eles falaram, a gente tá indo pra chácara, eles estavam no carro. Aí eles, a gente tá indo pra chácara pra visitar o meu sogro, minha irmã tava falando, beleza, né? Faz sentido, Boa viagem. viagem. Então, e ali em São Paulo do lado. Deu meio-dia, eles estavam vindo pra Curitiba. Que legal. Nossa. Chegou, eu também não sabia. Normalmente ela me fala, mas eu também não Presentão no sabia. Dia dos Pais, hein? Olha. Nossa, super presente. Que legal. Então, ela tava elogiando o pastel de chocolate com nozes. Ela falou, não sabia que era tão bom, ela vai todo dia pra Araucária e quer pedir o tal do pastel com chocolate com nozes. Você vê, falando na diferenciação, porque o que a gente faz, né? O pastel é um produto simples, né? Um produto extremamente popular no Brasil. O que a gente viu? Que tinha que fazer alguma coisa diferente, né? Então, desde o início, primeiro, a qualidade, né? Que a gente brinca e fala assim, aquele pastel que você não pode lembrar que você comeu durante o dia, né? Então, é um pastel realmente de uma qualidade, feita com produtos de primeira linha, a fritura, né? Tem que ser de melhor padrão, com os óleos sendo trocados a cada 2, 3 dias, dependendo do volume que você tem. Então, isso é um dos pontos que realmente vai dar uma qualidade para o pastel. Segundo ponto é você também estar sempre atraindo coisas novas para o produto, né? Então, a gente até viu esses tempos alguma marca falando em borda. Nós temos a borda de pastel já fazem 20 anos, né? Que nós temos esses produtos que foram criados, criando, por exemplo, imitando uma pizza, né? Por que não colocar a borda? E as massas diferentes. Então, a primeira massa foi a massa de chocolate, onde a massa é de chocolate mesmo. Se você comer a massa, ela crua, ela cheira o chocolate, ela realmente é algo realmente que dá vontade de comer. Né? Às vezes, até brincando, as crianças, quando viam o pastel de chocolate a primeira vez, falavam, nossa, queimou o pastel, né? porque ele é um pastel escuro. E depois, a outra massa que criamos foi a massa de pimenta, que hoje é uma massa também que está... A massa de pimenta. A massa de Que pimenta. diferente. Então, não é o pastel com recheio. A massa de pimenta é uma massa extremamente saborosa, logicamente, para quem gosta de pimenta. Né? Não, Imagino. sim. A produção, a parte de massas, dos recheios, a produção também é 100%? Vocês controlam toda a produção ou tem algo que é terceirizado? Tem. Quando a gente começou, né, a escola era, vamos falar, McDonald's, era a base do franchise. Mas a gente viu que a gente não conseguia fazer, até todo mundo começa pequeno, né? Então, como é que você ia conseguir fazer a parte de entrega de produtos? Então, no que nós fizemos? Tudo aquilo que a gente poderia, né, tem que controlar, né? Seria a própria massa, os recheios, as embalagens. Isso era fornecido pela 10 Pastéis. E o restante a gente entendeu que fossem commodities, ou seja, por mais que a gente quisesse centralizar, você não ia conseguir ter preços competitivos no mercado. E também a gente quer fazer com que os nossos franqueados tenham a maior margem. Ou seja, se nós mesmos foram os pontos onde nós fomos achatar as margens dos nossos franqueados, isso ia acabar muito mais atrapalhando que ajudando. Claro. Então, a gente sempre focou em alguns produtos que pudessem ser o padrão das 10 Pastéis. Como também, né, a gente entender aquilo que facilitar o trabalho dentro da loja. Isso até com o Lucas a gente trabalha muito, até hoje em dia, cada vez mais tentando facilitar o processo, hoje mais em maquinários. Mas então a massa era um item que não poderia ser feito na loja, os recheios também. Então foram os 2 itens principais que nós passamos a fornecer.
até hoje, né, respondendo, até hoje temos todo esse controle para que esteja um controle das lojas, para que os nossos clientes tenham o padrão de consumir o mesmo pastel em todos os locais. Explica muito a qualidade, né? Porque o principal é a massa, né? Então, você controla a massa, você controla a ponta, o atendimento e tudo mais. Então, explica muito a qualidade do produto em si, né? Com certeza. E ao longo desses anos, vocês enfrentaram muitos ciclos econômicos, acontecimentos. E quais foram os maiores desafios que vocês encontraram? Bom, acho que isso não tenha dúvida, né? Nós tivemos vários ciclos, que a gente possa falar, desde o início. O início sempre é difícil para qualquer empresa, né? Porque até você criar essa credibilidade, até você conseguir ser reconhecido no mercado, posso dizer assim que esse é um ciclo que não digo seja econômico, né? Mas é um ciclo de vida de qualquer empresa. Mas assim, a gente não pode deixar de, né? Nada se comparou à pandemia que nós passamos, né? No final de 19 e 20. Eu acho que ninguém nem podia imaginar o que nós passamos. Eu lembro quando teve a pandemia, acho que foi em março, né? Eu lembro, 13 de março. 13 de março. 13 de março que acabou. Eu passou um mês, né? Que a gente, né, praticamente não teve movimento, né? Eu brinco, sempre fecharam-se todos os restaurantes inicialmente, shoppings, que eram os nossos franqueados. E eu fiz um webinar com todos os franqueados até, e que eu falei, olha, pessoal, isso até em setembro, mais ou menos, no mais tardar outubro, a gente já deve estar começando a normalizar a situação. E isso, né, foi algo que a gente esperava ou, quem sabe, desejava, né? E isso foi durar 1 ano, quase 2 anos, né, e onde nós tivemos muitas restrições. O setor de alimentação, né, ficou, mesmo depois de aberto, né, ficou por muito tempo restrito a 50%. Os shoppings, ninguém frequentava. Então, nós temos hoje situações de que até hoje temos resquícios da pandemia, né? Então, é algo que foi bem difícil para nós, das 10 pastéis, com certeza, e todo o setor de alimentação. O momento da pandemia ali, principalmente para vocês, que é a questão do shopping, do público em geral, imagino que tiveram que fazer algumas mudanças, né? Talvez delivery, enfim, depois eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais. Mas foi um momento muito complicado, né, Alana? Porque nós tivemos Selic, taxa de juros caindo, praticamente desmoronando, as bolsas, circuit break, né, parando de funcionar, as bolsas no mundo inteiro, e o investidor não sabia muito para onde ir. Taxa de juros caindo, bolsa caindo, e agora o que eu faço? Então, de fato, foi um momento bastante complicado, não teve muito o que fazer no sentido de migra para um lugar e para outro, mas sim um momento de bastante cautela. Hoje a taxa de juros, né, que caiu a 2, voltou a patamares de 13, quase 14, agora começa a cair e se estabilizou, mas hoje vivemos um novo ciclo econômico, né, um novo momento da economia. Como que vocês saíram, ou melhor, como que foi esse final de pandemia para vocês? Vocês migraram 100% para o delivery, aplicativo próprio? Conta um pouquinho, como é que foi, senhor Nagano? Até se questionava se era um produto bom para delivery, né? Então, a gente não trabalhava muito pouco com delivery. Então, foi um desafio não só por não trabalhar com delivery, mas também por não ter os cadastros dos clientes. Né? Eu ouvi de algumas pessoas falando, como é que pode algum comércio não ter os cadastros dos clientes? Sim. Mas é só lembrar um pouquinho o jeito que vocês consomem num fast food, ou numa praça de alimentação, ou num próprio restaurante. É muito rápido. Eu não tenho tempo, muitas vezes, de ficar fazendo cadastro como em uma outra atividade. Então, faz com que a gente não tivesse esse tempo de fazer. E também, eu acho que uma soberba do nosso ramo na época, porque eu não acreditava que houvesse necessidade, né? A gente fazendo o nosso trabalho, né? O cliente viria sempre ao balcão, lógico que com o trabalho todo da marca, do marketing, né? da credibilidade, todos. Mas, assim, de termos que, a partir de um momento, procurar o cliente foi algo que realmente não estava... algo novo. Algo novo. Eu brinco até hoje, assim, falando... Vários amigos meus falando na época, um pouco antes da pandemia, Nagano, vê lá, vê o Zoom, putz, é uma ferramenta
tá bem bacana, né? Não, cara, eu gosto do presencial, eu não, ainda acho que tem que ser no contato, a gente olhar as pessoas. E de um dia para outro eu tive que aprender quantas ferramentas para poder conversar com as pessoas, né? Tive que fazer um escritório na minha casa, né? Todo um isolamento total. Então, todas essas mudanças que tiveram, né, de comportamento refletiram nas nossas lojas de uma forma um pouquinho diferente, né? Porque ninguém come por Zoom, ninguém come por isso. Nós tivemos que, em algum momento, começar a entregar o produto. E aí a gente viu que nosso cliente também queria consumir o produto. Então, se adaptar a isso, mas também não só ao delivery, mas aos custos, né? Porque começou-se uma guerra muito grande a nível de concorrentes, né? Concorrentes invisíveis que se passaram a ter, né? Porque várias pessoas passaram também a ter dificuldades e começaram a fazer produtos em casa. Sim. E a vender, e muitas vezes até né, o público comprando produtos sem saber de onde vinham, né, com que qualidade. E o setor de alimentação sempre foi, né, a gente vê hoje por que a marca 10 Pastéis, né, ela é reconhecida, justamente por essa credibilidade, a gente passar como é feito o produto. E na pandemia tudo, né, mudou, né? E nós também tivemos que nos adaptar à concorrência, nossos franqueados foram heróis. Realmente foram pessoas que acreditaram na marca, acreditaram no trabalho deles e tivemos que nos reinventar no delivery. Realmente teve alguns momentos que foi só essa alternativa, né? Nossa, eu imagino, a gente até falou algumas vezes aqui no podcast, que a pandemia nos reinventou, né? No seguinte sentido: aquela pessoa que não comprava por app, por algum tipo de restrição, teve que passar a comprar os mercados ali com restrições e tudo mais. Aquela pessoa que ainda estava acostumada a ir no banco pagar aquela conta, não entrava mais, né? Falo isso porque eu vivi essa parte do banco, que as pessoas iam com o boleto lá, com o cheque, com dinheiro para pagar, e os bancos foram se reinventando, digitalizando, e hoje não tem mais um cara. Você chegar com dinheiro lá, as pessoas vão falar, nossa, o que é isso? Né? Dinheiro, não conheço. Então, assim, a gente bate muito nessa tecla do novo mercado, né? Porque você tem uma questão de geração que passou a consumir de uma outra forma, e você também tem a questão da pandemia que acelerou muito essa parte, né? As pessoas tiveram que crescer e que se reinventar, e aí o case de vocês é muito bonito, né? Pensar que os franqueados compraram a ideia, os franqueados foram entendendo o que ia acontecer, apesar das previsões serem totalmente diferentes, né? Porque, daqui a pouco vai acabar, agora vai, e as coisas não aconteciam. E uma coisa bacana, sabe, Thales, que teve esse aprender, né? Fomos também nós aprendendo com os franqueados. Que legal. Vários franqueados conseguiram evoluir muito mais do que a própria franquia, e esse é um processo nosso, né? Não é nem sempre as melhores ideias saem da gente, né? Justamente o trabalho que o franqueado foi buscar, foi entender melhor o delivery, entender melhor as redes sociais, né? Porque meus franqueados também, alguns são meus contemporâneos de idade, alguns são outros, onde uma coisa bem bacana que eu falo é que a gente começou a enxergar esse público mesmo de vocês mais jovens, realmente como era e como vai ser para o futuro também, né? Ainda mudando, mas assim, que a gente achava que não precisava, né? Tá com esse público entregando o produto na loja, ou até mesmo com essas tecnologias, né? De como que você vai poder estar atendendo. Então, foi uma transformação, acima de tudo, não só de mercado, mas um mindset que você realmente teve que mudar a sua cabeça, abrir a cabeça para coisas que estavam na sua frente muitas vezes, mas que você não buscava ou comodismo ou teimosia também, por que não dizer? Porque o formato vinha funcionando, né? Sim. Tava funcionando, tava tudo certo, e de fato, a pandemia, todo mundo se reinventou de alguma forma, né? Eu também desconhecia muito pouco ferramentas de reuniões online, gosto até hoje do presencial, de estar com os clientes, mas de fato virou tudo novo, né? Ninguém mais queria receber ninguém, era tudo por vídeo. E foi ficando. Hoje é o contrário, né? A maioria das pessoas, marca aí, me manda o link. Né? Hoje virou uma tendência. Então, a pandemia acelerou muito a forma de empreender, a forma de se relacionar. E acredito que não iremos voltar, né? Acredito que agora é só desse modelo para frente.
Com certeza. E aproveitando essa questão, né, uma pandemia, por exemplo, em um cenário de risco, hoje o Thales, né, que ele é sócio da Utah, ele faz a frente da gestão patrimonial da família Nagano, né? E quais as vantagens vocês enxergam em ter um profissional financeiro fazendo essa gestão patrimonial, inclusive em momentos, assim, né, de uma pandemia e tudo mais? Eu vou dizer assim, não é nem da pandemia, tá? Antes da pandemia, eu também já tentei estudar o mercado econômico. E cada vez que eu estudava, parecia que eu entendia menos, né? Então, até mesmo a minha esposa Vera e o Lucas, que eu falava, ó, essa parte vocês, com vocês entendem. Mas aí mesmo, dessa forma, a gente viu, né, o quanto um profissional da área vai nos ajudar. Né? Então, eu até passo mais a bola para o Lucas para falar um pouquinho mais sobre isso. Mas porque, realmente, assim, eu me foquei muito mais, às vezes, na parte do trabalho, da empresa, e nunca me aprofundei tanto nessa parte financeira. Então, acho que uma equipe funciona bem, né? Na nossa família, essa equipe financeira vai mais para o lado do Lucas e da Vera. Eu acho que, assim, a importância... Porque a gente está muito focado na empresa, né? Então, muitas vezes, a gente... Não é uma coisa fácil, pelo menos na minha visão, a parte de investimento, e eu acho muito importante. Então, você querer se aventurar, dividir tempo para poder fazer as duas coisas e acabar fazendo meia boca as coisas, eu não acho que vale a pena. Então, dentro a gente conversou, então, eu e minha mãe, né, que a gente estava bem focado nessa parte financeira, e eu falei com ela, olha, vale a pena, né, buscar alguém que a gente consiga confiar. Acho que a primeira coisa é ter confiança, eu acho que pelo fato de a gente vir também do mesmo lugar, né, a gente se conhecer há muitos anos, acho que a confiança é muito importante, mas justamente nessa questão de, não vou dizer terceirizar, mas colocar na mão de alguém que entende e que está dedicado a isso, né, que está estudando, está acompanhando o mercado. Nós, de fato, a gente está querendo o nosso investimento a nível até financeiro e de trabalho, meu e do Nagano, está muito focado na parte da empresa, da 10 Pastéis, fazer o negócio crescer. Então, querer fazer todas as coisas ao mesmo tempo, eu acho que a chance de dar errado era muito grande. Então, aí, nesse sentido, eu acho muito importante. E aí, falando no meu caso, né, para mim, e até por incrível que pareça, eu conversei com uma pessoa que estava interessada em franquias, e ela falou, poxa, eu tenho uma renda muito bacana, o meu esposo ele é da Marinha Mercante, ele ganha 40 mil reais, só que hoje eu tenho meus 60 anos e eu não investi. Então, se a gente tivesse feito investimentos 30 anos atrás ou 20 anos atrás, capaz eu não precisaria tentar, né, buscar algo... Empreender, ou poderia estar um pouco mais tranquilo. Então, hoje eu vejo que é importante, pelo menos hoje eu tenho 28 anos, por sinal ter a idade da empresa. Eu acho que capaz ele teve que buscar fazer, criar a empresa que falou, pô, o segundo filho está vindo aí, né? Então, mas eu vejo que, pelo menos para mim, faz muito sentido começar a investir agora. E eu acredito que eu sozinho eu acabaria investindo nas coisas mais básicas e com risco mais baixo. Então, com a assessor de investimento, a gente consegue fazer estratégias melhores. Eu acredito que a gente consiga até desenhar um plano futuro melhor. Então, adequando aquilo que a gente quer. Acho que cada cliente precisa, né? Acho que no nosso caso, por exemplo, minha mãe tem um perfil totalmente diferente, né? Porque ela está buscando mais segurança, é um momento de vida diferente. Outros momentos. E eu estou buscando, né, outra coisa, mas eu não conseguiria fazer essa estratégia sozinho. Ter que estudar muito mais, e é um tempo que a gente não... Hoje, acho que a gente não tem, né? De ficar dedicado para isso. Então, eu acho que é nesse sentido que o assessor de investimento é fundamental. Que legal. E o legal, hoje o nosso cenário se tornou muito 360, né? E o Utah tem uma visão muito 360, então surgiu como um escritório de investimentos, virou uma corretora de seguros e não para de expandir justamente porque começamos a ouvir os nossos clientes. Né? Os nossos clientes começaram a demandar. Eu quero investir, eu tenho interesse por investir em tal setor. Então, dentro do negócio de investimentos, criou-se várias abas, né? E o que você falou é muito legal, Lucas, porque para mim é um prazer enorme atender a família de vocês. E cada um tem sua peculiaridade, né? Isso é normal. Então, a sua mãe, a Vera, busca mais segurança, é um outro momento de vida, quer aproveitar mais, curtir mais. Você e a Thaís, um abraço para a Thaís, né? Inclusive, já é um outro momento, estão crescendo nos seus trabalhos, prosperando e querem, de fato, chegar no momento da vida e também poder descansar, né? Então, ter esse desenho é maravilhoso. Por isso que é legal olhar a família como um todo. Eu queria
fazer uma pergunta para vocês, falando um pouquinho disso. Nós nos conhecemos do beisebol, né? Eu acredito muito que o esporte une, o esporte tem tudo a ver com isso, com conexão, com confiança. Vocês falaram disso um pouquinho. E aí a gente está falando um pouquinho de família, de finanças pessoais, tudo mais. Eu queria entender com vocês o esporte na vida de vocês como CPF, digamos assim, porque daí eu quero que vocês falem um pouquinho da saúde, do bem-estar, mas como empresa também, né? Nós tivemos agora as Olimpíadas, que acabaram esse final de semana, e eu fiquei refletindo muito o como você pode não entender nada do esporte, mas, né, eu vou me referir aqui à foto do Medina, assim, com o dedo. Eu não entendo nada de surf, mas quando ele termina a manobra e faz assim como... Nossa, isso aí que ele fez foi muito bom. Vocês levam isso para a empresa de vocês, no dia a dia de vocês? Eu sei que vocês são atletas também. Como que é isso para dentro da empresa e na vida pessoal de vocês? Olha, acho que, assim, a gente não consegue, né? Acho que toda vez que a gente comenta um pouco da nossa história, sempre traz pro esporte, eu acho especificamente pro beisebol, né? Sim. Eu pratico desde os 4 anos, meu pai pratica também, acho desde muito cedo também. Meu avô, meus 2 avós, né, praticavam também o esporte. A gente é meio aficionado, a gente fica assistindo ali a Olimpíada, eu, meu pai, minha irmã também joga, então acaba que, vamos assim dizer, falando da pessoa, de nós, acho que é difícil de separar, né? A gente se brinca, a gente se pega fazendo um movimento parado, assim, você fala... Sou assim também. Fica fazendo movimento no esporte, ou fica pensando nisso, né? Falando a nível de saúde, eu acho que é fundamental, eu acho que se exercitar tem tudo isso, mas principalmente a questão de muitas vezes é uma válvula de escape, né? Eu acho que tem essa questão hoje, muito falando de saúde mental e tudo mais, que não é uma coisa tão fácil assim, né? Então, pelo menos para mim, é uma maneira até de você, né, dar uma saída, porque e aí falando da parte do trabalho, tem vários pontos que você aprende, né? Falando de esporte em equipe, que a gente, né, praticou muito tempo, e aí puxando um pouco a sardinha para o novo esporte que a gente gosta muito, é algo que alguns ensinamentos que você, assim, você não consegue ter em outros lugares, né? Então, o beisebol é um esporte que, ao mesmo tempo, ele é muito em equipe, mas ele não tem como você fugir da parte individual. Então, ele te ensina que você não consegue ganhar sozinho, mas que você também não pode passar a bola para outro cara para você fazer a sua parte. Então, diferente de alguns esportes que é possível, né, você tirar a sua responsabilidade, no beisebol você tem que enfrentar. Você tem a sua vez lá de bater o pênalti. Isso aí. E não tem jeito. Então, eu vejo que esses momentos de pressão, saber perder, eu acho que é uma coisa muito importante que eu acho que no trabalho a gente perde muito mais, a gente erra muito mais do que a gente acerta. Eu acho que como na vida toda, né? Então, o que eu vejo, assim, do esporte trazendo para a empresa em si é justamente esses ensinamentos, de fato, em saber lidar com pressão, saber que se você perder, você vai estar prejudicando alguém, se você errar. Ao mesmo tempo, se a pessoa acertar, você pode comemorar junto. Que eu acho que a empresa, querendo ou não, é muito essa questão de processo, né? Você se dedicar ao máximo, tentar... vai ter dia que você não vai conseguir dar o máximo que você pode, mas você está dando o máximo que você pode naquele momento. Perfeito. E saber o que você pode, de fato... Opa, me perdoa. Imagina. Desculpa, gente. Fixos. Eu vi que tava vibrando, não tirei ele. Quer começar? Não, tranquilo. Pode seguir de onde você... Mas basicamente, na verdade, era... acho que comentar de fato, que acho que os ensinamentos que o esporte traz mesmo, voltando de fato para a parte da empresa, são muito nessa questão, realmente, você entender que é uma equipe. Acho que é saber lidar com pessoas. Acho que a gente trabalha na empresa, dificilmente você não é empreendedor sozinho, né? Você não lida... Você tem que fazer equipe, né? Basicamente, a equipe que traz o resultado. Todo mundo tem que estar em sintonia. Exatamente. Né? Eu acho que a gente pensar que... Claro que tem alguns esportes individuais, mas mesmo assim, a gente estava vendo na Olimpíada, a gente estava discutindo esses dias. O cara, para chegar naquele nível, a comissão técnica dele são 5. Um atleta individual, um nadador, por exemplo, tem 5. Tem um fisioterapeuta, tem um psicólogo, nutricionista, tem um preparador físico, aí tem o técnico mesmo da natação. Então, você não faz nada sozinho. Eu acho que é isso que o esporte ensina muito bem. Faz muito sentido isso. Esses tempos, fui na casa do Lucas, da Vera, entregar um presentinho pra Vera, que era aniversário dela, e fui lá, dei parabéns. E cadê o senhor Nagano? Tá na Colômbia jogando golfe. Olha só. Então, é uma família de atletas mesmo, né? Acho que dá para incluir aí no currículo aí atletas também, né? Foi muito engraçado que eu cheguei lá para dar um presentinho, um festão.
cadê o seu Nagano? Tá jogando golfe na Colômbia, nossa. Mas falando do esporte, que nem você comentou, eu acho que assim, né, a gente, né, pela confiança que a gente fala e que atrai, os nossos melhores amigos, né, são do esporte, que ficaram ao redor do esporte e de vários esportes, como você falou. A gente fica sempre buscando alguma coisa nova que te desafie, que isso fica um pouco no sangue, esse lado. Até minha filha é casada com uma pessoa que ela conheceu no meio também. Ele até tem uma hamburgueria em São Paulo, o The Pitchers, não sei se vocês, né, já conhecem, mas é temática em beisebol. Tem ganhado então, nos rankings agora, tem sido um merchan, melhores tá? hamburguerias. Eu vou cobrar do Marcelo São depois, Paulo, e do Dan e do Jun, mas realmente vale a pena, ela tem sido reconhecida, né, como um trabalho, e eu acredito que também todos eles foram ligados ao esporte. E a gente, né, como eu falo, essa resiliência, né, que o esporte traz, né, como o Lucas comentou, mais derrotas do que vitórias. A gente, no nosso esporte, particularmente, como foi falado, a gente tem um esporte coletivo que a gente depende realmente um do outro, mas muitas vezes a gente está batendo um pênalti, não é uma vez, pelo menos 3 vezes durante o jogo você está batendo um pênalti, você vai fazer. Né? E nesse momento, o que ensina muito é a liderança também que você traz para a empresa, porque naquele momento você é sozinho, né? E você tem que decidir. E o que a gente aprende sempre, né? A decisão é algo ingrato, né? Porque realmente não tem ninguém e aí você tem que decidir, você tem que fazer uma atitude. E na decisão, normalmente, você mais desagrada pessoas do que agrada, né? Isso no dia a dia é algo bastante difícil para a gente, isso, né? Porque realmente você tem que pensar no grupo, né? Você tem que pensar no melhor para sua empresa e a gente normalmente sabe muito mais. Ninguém sabe o que é o certo, né? Você mais, eu sempre uso muito, né, algumas frases de que se você fala que é tudo e nada é a mesma coisa, né? Então é muito mais fácil você começar a trabalhar naquilo que não é o certo e começar a ver que existe uma possibilidade de dar certo e trabalhar nesse setor, do que ficar tentando acertar a todo momento e se matar, ou seja, muitas vezes, né? Porque você se cobra em demasia quando você não acerta. Então, eu acho que para o trabalho também, você trazendo o esporte, é muito importante, né? Eu vejo um lado, né, que o esporte, quando você fala, puxa, eu quase ganhei o jogo. O que é quase ganhei o jogo? Eu perdi. Né? Na vida da gente, muitas vezes, a gente quer valorizar o trabalho que tem que ser valorizado, mas o resultado, né, é algo que é inerente. Por exemplo, algumas vezes eu chorei durante a Olimpíada, ter as medalhas, mas você via quantas pessoas que olhavam lá no microfone e pediam desculpa para o público, dizendo, olha, eu dei o máximo, eu fiz... porque ele sabia que ele foi disputar ouro lá. Então, era muito claro o resultado que ele queria e o que ele tinha que dar disso. E a gente na empresa, todo dia, a gente está fazendo isso também. Muitas vezes eu fico chateado com o meu grupo, quando às vezes eu tomo uma decisão errada ou poderia ter feito melhor. Sim. Eu acho que isso que o esporte traz para a gente, para que a gente tente realmente trabalhar para fazer o melhor e saber que o dia seguinte tem um novo jogo. Que legal. Pratiquem esportes. Agora mudando um pouquinho de tema, né? E para o futuro? O que vocês esperam do mercado de vocês de alimento? Que mudanças podem surgir nos próximos anos? Falando do mercado de alimentos, eu acho que aí também falando um pouquinho de pastel, mas o mercado de alimentos, a gente vai ter que estar muito focado nessas mudanças até do consumidor. Porque o mercado, ele é o consumidor, né? Quem dita como que vai funcionar o mercado. Claro que tem as inovações, vão ter as maneiras, mas eu acho que vai estar muito ligado a como que esse consumidor vai querer, o que ele está buscando de fato, quais são as novas... Quando eu falo tendências, mas eu não digo muito nessa, assim, num 180 graus, mas são as mudanças sutis que a gente vai ter que se adaptar ao mercado, se adaptar ao estilo do consumidor. Então, por exemplo, né, acho que eu vou poder brincar, né? Meu pai, por exemplo, ele disse que pediu 1 vez ou 2 vezes no iFood. Eu mesmo já assino o clube, por exemplo, já peço mais de 2, 3 vezes, pelo menos por semana. Então, são coisas que de fato, né, acontecem. Ao mesmo tempo, tem essa necessidade de ir até o balcão. Então, a gente vai ter que se reinventar de fato. E acredito que o mercado de alimentação ele acaba sendo um pouco mais estável que os outros, a nível até de mudança. Aconteceu essa questão delivery, mas já existia. Né? Ele é um mercado, vamos brincar, né? Pastel de carne é pastel de carne e vai continuar sendo pastel de carne até daqui 100 anos. Né? Mas algumas coisas
por exemplo, em alguns outros mercados, elas deixam de existir, literalmente, né? Porque algo toma a frente. Então, essa é um pouco da vantagem, é um mercado muito estável. Por isso que a gente acredita muito naquilo que a gente faz, e até mesmo é algo que eu, na expansão, falo bastante, que, assim, qual que é a vantagem, né, de investir no mercado de alimentação? É o primeiro deu crise, é o primeiro a voltar. Todo mundo precisa comer, a gente deixa de comprar, não falta grana em casa. Você deixa de comprar uma roupa, você deixa de sair, mas você não deixa de comer. É verdade. O primeiro lazer é a comida, então é algo que, de fato... quando eu falo isso para as pessoas que estão querendo investir, ou por que você está buscando alimentação, ou algum outro ramo, ele é um mercado muito estável. Eu brinco dessa maneira. Pastel vai ser pastel Faz muito sentido. daqui 20 anos. Então, você vai ter o seu negócio lá, ele não vai sofrer algumas mudanças ou modas, ele vai estar lá. Então, é algo que eu vejo, por mais que vão ter esses novos desafios, eu acredito que isso é algo que nos gera um pouco mais de conforto, mas a gente não pode, né, ficar parado em relação a isso. Então, o que eu tenho buscado bastante, a gente tem falado, é muito de começar a entender muito mais o consumidor. O que a gente está atendendo bem, onde que a gente está errando, se é o produto, se são novas tendências, o que a gente precisa buscar. E falando um pouquinho do mercado em si, né, acho que para a 10 Pastéis, alguns desafios que a gente vai ter, por exemplo, de fato, empreender num país que é continental. Então, logística é uma coisa que a gente também vai estar buscando muito, que é um desafio muito forte, falando na parte de alimentação. Hoje, para o Brasil, de fato. Sim. E o curioso, eu vejo, falando diretamente da 10 Pastéis, vocês estão sempre com uma coisa nova. Nas Olimpíadas tem os pastelímpicos, né? Isso mesmo. Os pastelímpicos. Eu acho que no filme da Barbie teve o pastel lá. Uma massa rosa. Uma massa rosa. Da onde que sai? Quem que tem essas ideias? É o time de marketing ou é de dentro de casa ali que vocês pensam nisso? Como é que vem essas ideias? Olha, acho que é um pouco um trabalho em equipe mesmo, né? Os próprios fornecedores. A Massa Rosa foi um fornecedor, nosso fornecedor, né? Um abraço para a Tânia, Rubielli e Daniel, né? Que é a nossa empresa Cristal Massas, que é a exclusiva de massas, né? Eles que criaram a Massa Rosa e apresentaram para nós na época, e que foi algo que realmente foi muito sucesso. Mas, em geral, né, nós temos equipe de marketing e não esquecer também dos nossos franqueados, né? Nós temos uma associação de franqueados que a gente se reúne mensalmente para estar discutindo tendências, eles trazendo algumas necessidades para nós, e aí nós vamos desenvolver. Então, realmente é um conjunto. Nossa equipe de marketing, temos uma equipe de produtos. A Vera hoje é responsável, né, por criar vários dos produtos que nós temos hoje. Então, realmente não existe um ponto focal único. Entendi. Ali. Mas alguém levanta a mão e fala, tive uma ideia. Por exemplo, a borda, por exemplo, foi uma pessoa de marketing. Chegou para a gente e falou, por que a gente não faz um pastel com borda? E aí foi amadurecendo a ideia e tal. E hoje realmente é algo que a gente vê pessoas comendo pastéis na 10 Pastéis, hoje pedindo, às vezes, um pastel de um sabor e a borda de outro, falando como se comessem dois produtos. Já vi pessoas pedindo uma massa com recheio doce, aliás, salgado, e a borda doce para comer depois como se dois. Então, uma coisa bem... 2 em 1. 2 em 1, exatamente. E conta um pouquinho pra gente sobre o projeto de expansão de vocês. A ideia, vocês vão continuar crescendo como franquia, com lojas próprias, quais são os números para esse ano, para o ano que vem? Como que tá a cabeça de vocês? Uma coisa bacana, assim, até, desculpa, Lucas, antes eu sei que é da expansão, mas assim, a 10 Pastéis passou uns períodos onde, né, começou a ter seus 25 anos, e a Thaís, né, que vocês falaram, minha filha é médica, o Lucas é engenheiro elétrico, né, e eletricista, né? Eletricista. Me dá bronca que eu falo errado. Tá, engenheiro eletricista. E ele estava na França, ele já estava se formando lá, fazendo mestrado, e ia fazer doutorado. Eu falei, poxa vida, eu acho que ninguém vai voltar para tocar essa empresa. E então, a gente, nesse período, comecei a pensar, falar, poxa, já estou começando a chegar aos 60, o que eu vou fazer? Mas nesse momento a gente viu, né, que tinha vários players de mercado, tipo hambúrguer, né, quando nós temos de sanduíches, de pizza, de comida chinesa, comida japonesa. Aí eu parei para olhar e falei, quem que é o maior player de pastel? Nessa época, mesmo assim, a gente estando numa situação diferente, nós éramos o maior player de pastel.
Falei, se a gente não... E cada player desse que a gente fala, tendo 200, 300 lojas, 500 lojas ou até mais. Falei, poxa, se alguém não ocupar esse espaço do mercado de pastel no Brasil, alguém vai ocupar. Claro, se não for eu, será alguém. E assim, alguém vai realmente. E a gente olhou e falou, poxa, nós temos capacidade para isso. Acho que a gente está preparado para isso, né? Quantas vezes as pessoas entram no mercado e a gente olhou e falou, por que não nós? Então, um pouquinho antes da pandemia, também houve uma estratégia de falar, vamos crescer. E foi uma decisão bem acertada para a marca, né? Porque se não fosse essa decisão de ter feito até com a 300 de uma empresa de Joinville, onde houveram, né? Todo o processo de expansão tem seus percalços nisso, e ainda mais com a pandemia posterior, então nós tivemos bastante dificuldades realmente. Mas foi um momento onde a 10 Pastéis deu o clique de falar assim, nós temos espaço e podemos ser a empresa que pode representar o pastel no Brasil. E aí, né, pós-pandemia, agora a gente retornando, agora o Lucas, né, ficou responsável pela área de expansão, aí nós trouxemos esse processo interno para nós novamente. Não foi um momento fácil, né, porque pós-pandemia mesmo teve essa insegurança aí de mercado que vocês sabem, com os números, com né, várias itens aí que influenciam. Mas a gente entende, né, Lucas, que a gente tem que acelerar, né, que a gente realmente precisa trabalhar para chegar a números onde a gente, que nem nós temos os planejamentos aí para 2025 e até 26 chegarmos a 150 lojas, realmente nos consolidando como a maior marca de pastel do Brasil. E quem sabe, né, e podemos atingir algum país, né, onde a gente recebe constantemente umas pesquisas para que a gente possa ir para algum outro país. Até mesmo hoje mesmo, recebi uma pessoa interessada em vir na Nova Zelândia. Nossa! Então, algumas coisas que eu ia ter que pensar se é possível, se está no momento, mas existe procura. Aí a logística vai apertar mesmo. Esse é um grande desafio também, né? Sim. E aí, falando um pouquinho, né, do que a gente espera, o que a gente está buscando, então a ideia, de fato, é a gente, né, buscar pelo menos 2 novas lojas esse ano, por mês até o final do ano. E uma coisa que eu tenho sentido, a gente sim precisa crescer, eu acho que a gente precisa ocupar esse espaço e a gente pode. Eu acho que é uma coisa que, claro, a gente sempre a gente está buscando melhorar sempre, mas é algo que a 10 Pastéis ela tem totais condições. A gente está bem estruturado, a gente está cada vez melhorando. A gente, como toda empresa, independente do patrão, eu estava até no Madeiro lá, né, numa reunião, estava conversando com eles lá a gente pôde, né, vamos assim dizer, ter essa oportunidade de conversar com eles lá. Eles falaram, olha, nós somos uma empresa igual vocês. O problema a gente tem todo dia. Uma empresa enorme do tamanho deles. Então, assim, nós também temos, mas a gente acredita que a gente consegue ocupar esse espaço hoje e crescer. Acho que o nosso foco antes muitas vezes já foi de, poxa, tá bom, né? Tá estável, não precisamos crescer, mas hoje a gente entende que a gente precisa crescer. Então, a gente vai estar sempre buscando maneiras de aumentar e crescer cada vez mais. É uma coisa que eu já escutei isso. Ou você está diminuindo ou você está crescendo. Não existe parado. Não existe um flat. Exato. Então, é algo que, de fato, é algo que a gente está buscando dentro da empresa. E no momento, acho que até fazendo, e aí me corrija se eu estiver errado, né? Um momento que a gente viveu lá em 2019, até você comentou, puxando um gancho daquela parte dos juros, né? A Selic baixa, fazer com que as pessoas de investimento, né, no momento, elas precisassem, não está rendendo meu dinheiro mais, eu preciso investir em outra coisa que renda mais. Então, a gente conseguiu alavancar bastante, mesmo nesse período de pandemia, a gente chegou aí, a gente tinha 32 lojas no início, hoje a gente está com 66, né? Então, quase, né, dobrou, basicamente, a rede, mesmo em pandemia. Acredito que muito voltado para esses números de mercado. E hoje, com a taxa de juros um pouco mais alta, eu entendo que as pessoas também estão buscando um pouco mais de estabilidade, conseguem ter uma rentabilidade um pouco maior, né? Mas mesmo assim, existem muitas pessoas interessadas, né? Como eu até citei esse exemplo um pouco antes, de pessoas que assim, poxa, eu quero investir, além de ter a vontade de empreender, mas, poxa, eu tenho a necessidade de ter um recurso a mais, só com o investimento que eu tenho não vai dar, deixando parado, né? Ou, né, realmente, então, hoje a gente vê que existe muita possibilidade de crescimento, de fato. Legal. São belos números, hein? Um lado bem importante no crescimento que nós temos futuro
eu vejo que a gente divide em alguns setores, né? Uma coisa é o produto, né? Como o Lucas comentou bem, de que o pastel é um produto, né? Por mais que seja frito, existem todas as tendências, mas a gente acredita muito que o pastel, ele precisa ser um bom produto frito, né? Ele tem a qualidade desse produto. Isso faz com que todas as pessoas entendam que não é a fritura que faz mal, e sim uma má fritura, como qualquer produto, Claro. né? Exato. Sendo mal feito. Isso é uma linha que a gente entende que nosso produto vai ter, sempre ter esse espaço. Outra coisa que a gente fala é com relação às lojas. Né? Hoje, com os cenários que a gente passa a ter, a gente vê que a gente necessita para os nossos franqueados fazer com que tenhamos uma facilidade maior, automações maiores, porque a mão de obra é um item bastante complicado a nível de mercado hoje. Internamente, dentro da 10 Pastéis também, a gente entende que precisamos trabalhar muito mais com dados, né? Nós precisamos hoje nos preparar, né, para que a empresa esteja adaptada à inteligência artificial no futuro, né, onde você comece a ter essas análises muito mais rápidas. Eu acho que o mercado no futuro vai necessitar de uma agilidade maior. E, logicamente, para os nossos clientes, sempre estarmos abertos, né, a essas novas tendências, né, não só de produtos, né, de termos produtos que venham, né, a ser de uma maneira que possa ser não frito, mas que ainda não é uma tendência tão forte. A gente vê que o quanto as pessoas vão para 10 pastéis e aquela indulgência que ele faz, né? Hoje, não, se eu vou comer um pastel, vou comer um pastel frito. Eu brinco sempre assim, falo, não, eu vou na churrascaria, mas não vou comer um peito de frango. Não, se eu vim na churrascaria, eu não vou todo dia. Eu vou para comer a carne, eu vou para comer porque eu não vou fazer todo dia. Então, a gente realmente buscar a qualidade. Mas, mesmo assim, né, as tendências, né, dessa do produto não frito, o produto de você ter algumas linhas, né, de produtos que possam estar para o vegetariano, para o vegano, para uma tendência muito grande a ter produtos que atendam ao nosso público. E também, um outro lado que a gente fala muito internamente é sobre como são, principalmente as donas de casa, né, futuras, né, de que cada vez mais ela vai estar dentro das famílias, né, precisando gerar o provento, né, realmente ela não vai ter tanto tempo, né, então, e poder fazer a fritura muitas vezes é complicado, tal, e a gente entregar os nossos produtos para que eles sejam consumidos dentro da sua casa sem a necessidade da fritura. Com certeza. Então, tudo isso a gente está trabalhando bastante pensando nesse novo cenário, né, onde a gente fala do futuro, onde todas as pessoas, né, vão ter nós já temos comportamentos diferentes. Sim. E as famílias também vão ter momentos diferentes, mas que o pastel não vai poder deixar de estar junto em cada momento desse. Que legal. Não vai deixar de faltar, mas talvez de uma outra forma, né? Sim. Legal. E puxando um gancho no que o Lucas falou sobre novos empreendedores, quais conselhos vocês dariam para quem está começando agora? Bom, puxando um pouquinho para o que a gente sempre teve, eu acho que a primeira palavra que eu falo para qualquer empreendedor é coragem. Porque o principal, né, entre a gente fala de um cenário, qualquer momento, é muito difícil, né? Então, quando a palavra coragem vem em primeiro lugar, depois vem os outros itens, né? Que você vai ter que ter resiliência, você vai ter que ter a paixão, porque você, muitas vezes, nessa hora, você é uma pessoa teimosa. Eu sempre brinco que entre um louco e um gênio, tem um fio de cabelo, né? O gênio é o que deu certo e os loucos foram os que não deram certo e que são a grande maioria. Sim, verdade. Né? Mas que teve que ter um momento extremamente corajoso, e que a pessoa teve que acreditar muito nos seus sonhos, nunca deixe de acreditar, porque as coisas vão acontecendo, né? Se você realmente se dedicar na sua plenitude, tudo pode realmente vir a se realizar. Que legal, belas palavras. E o que eu vejo, assim, falando até um pouco em termos um pouco mais técnicos, né? Porque eu vejo, assim, a pessoa que está começando, ela precisa... Primeira coisa que uma empresa precisa é ter venda, né? Ela precisa ter cliente. E para isso ela precisa entender o cliente. Ela precisa estar sabendo o que o cliente precisa. E eu acho que é a primeira, vamos assim dizer, skill, né? De fato, que o cara precisa ter como um empreendedor. Ele não precisa fazer processo, ele não precisa aprender mais nada, ele precisa aprender a vender. Legal. Ele aprendeu a trazer cliente, é o primeiro passo.
E uma coisa que, né, eu tenho feito alguns cursos, eu acho que uma coisa que é muito bacana de trazer, que são ciclos mesmo. Então, o Nagano comentou, a primeira parte, né, assim dizer, a hora que você abre a sua empresa, vai ser um caos. Você tem que aceitar isso. Se você achar que, por mais que, por exemplo, isso é a vantagem de uma franquia, que ela vai te ajudar a amenizar, mas mesmo... Passar pelo caos de forma mais mas didática. mesmo assim, existe o caos. Não é porque você está numa franquia que vai ser mil maravilhas, vai estar Quantas tudo pessoas pronto. pensam assim, eu abri uma franquia, agora não tenho mais problema Exato. nenhum. Exato. Eu sempre brinco, falo com o franqueado assim, olha, se isso fosse verdade, eu juro que eu não contava para ninguém. Porque por que é que eu dividiria o lucro com alguém se a pessoa que entrou na franqueadora não precisa fazer nada, né? É verdade. Que nem, isso é uma desculpa te Não, falar, mas falando no tempo, tá? Uma franquia é um negócio, Sim. não é um investimento. Então, ela vai ter que realmente empreender, vai ter que se dedicar e chegar a um ponto onde ela só vai alcançar o seu sucesso ao momento que o franqueado for mais importante que a franquia. É que nem eu brinco e falo assim com os nossos franqueados, que ele inicia como uma criança. Quando você vai... Ela é totalmente dependente e depois, quando ela vai ter o sucesso, ela já está quase que independente. Não vai deixar de ter o apoio, mas vai estar sempre trabalhando. Mas eu concordo com o Lucas, tá? Acho que a venda é o essencial de... Porque o restante, você vai aprendendo. Vai Né? Claro que você precisa, de fato, ter o restante. Não adianta também você só achar que é só isso, né? Só vender, porque acontece de muita empresa. A gente até estava brincando, que tem gente que fala assim, puta, o cara não sabe fazer conta, né? O cara sabe vender, mas aí tem a outra parte. Mas o importante, na nossa visão, no início, é você estruturar o processo de venda. Saber que você precisa trazer gente para dentro. Legal, feito isso... Aí você pode se preocupar com estruturar a equipe, mas no primeiro momento... E muitas vezes você vai estar sozinho, né? Uma coisa que... acho que eu já escutei isso muitas vezes, né? Do meu pai, era ser empresário muito solitário, né? Então, você tem que estar entendendo que muitas vezes é a sua decisão, né? Então, é por isso que eu entendo que ele falou muito e eu concordo. Não adianta eu falar de venda se o cara não vai ter coragem de abrir empresa. Então, a partir do momento que você está lá, decidiu abrir, eu acredito que... eu não vou falar dessas tendências, não vou falar que está preocupado com... Não, tem uma coisa base, tem as bases a serem feitas, né? Que é conhecer o seu cliente, entender se o cliente ele quer aquilo que você está vendendo. Então, feito isso, o restante, e eu acredito, né? E puxando um pouco para o nosso lado, a franquia ela ajuda muito a, primeiro, você já tem um negócio estruturado, acho que traz muita experiência, traz essa questão de você ter um ecossistema para você não ser solitário, de fato, você poder dividir as suas dores, que são as mesmas dos outros franqueados, e poder, de fato, amenizar essa fase. Então, eu tenho feito a participação e até brinco que eu não sou um vendedor nato, porque a gente está vendo negócio e eu falo, cara, por exemplo, muitas vezes eu vou até ter uma reunião hoje com uma médica, né? Hoje. A minha cabeça está assim, deixa eu perguntar para ela, você vai ter tempo para tocar? Senão não é para você esse negócio. Melhor passar o contato do Thales e falar em vista, de fato, porque não é verdade. A gente brinca, não é... Tá comprando negócio, não tá comprando investimento. Você não, Com certeza. o que me preocupa, até quando eu vi um pouco do resuminho dela, assim, eu quero um negócio que eu consiga deixar tocando lá sozinho. Eu falei, moça, isso não existe. Não existe. Então, exatamente, eu não ia nem abrir para você a porta. Se eu abrisse um negócio desse, eu deixava tocando sozinho. Então... É uma preocupação muito nossa, de fato, em manter o franqueado, mas para esses, né, eu lido direto todo momento com empresários que estão querendo expandir e novas pessoas que nunca empreenderam. Então, eu acho que diria isso de fato. Não é fácil, mas é muito bacana também. Assim, se você se dedicar, a chance de dar certo é muito grande. E assim, trazendo um pouco para o esporte, né, Lucas? É. Não é fácil. Não tem como fugir. Mas na hora que você ganha um jogo, na hora que você tiver uma vitória, você tiver uma conquista, isso é muito prazeroso. Com certeza. Então, também quando você abre um negócio e consegue realizar os seus sonhos, isso é muito prazeroso, porque tudo aquilo que você fez vem num resultado, né, onde você vem aquele reconhecimento, né, vem aquilo que você se dedicou, né, e que tenha esse resultado. Então, acho que o esporte toda hora está um pouquinho na nossa vida também. Legal demais. E fechar o podcast com essas palavras é muito legal, né, Alana? Com certeza. Quero agradecer vocês, aceitaram o convite de bate-pronto. Estrear esse novo formato aqui do U-Talks com vocês é muito especial para nós, para nossa empresa. E muito obrigado, Marcos Nagano, por ter vindo, ter dividido a sua história. Falamos de beisebol, falamos de investimentos, falamos de 10 pastéis.
Fico muito feliz. Lucas, obrigado mesmo. Eu sei que vocês fizeram um esforço tremendo para estar aqui conosco. E desejo aí um resto de semana incrível para vocês, muita prosperidade nos negócios e contem conosco, né? A Utah está aberta aqui para investimentos, para negócios, seguros, consórcios, tudo que a família e a empresa de vocês precisarem. Nós agradecemos, tá? A U-Talks, a Utah, né? E a U-Talks aqui no programa que a gente teve, a Lana, Thales, por confiar na gente também, poder contar nessa história. Realmente é muito verdadeira, é o que a gente realmente acredita. E foi muito agradável estar aqui esse momento com vocês. Foi muito inspirador, na verdade, Demais, né? Acho que digo por demais. mim e pelo Thales. Com certeza. Estrear dessa forma é uma estreia com o pé direito, sem dúvidas. E agora eu já quero provar um pastel de pimenta, né? Isso é muito bom. E o pastel, se você gostar, né, desses pastelinhos, tá para acabar, né? Porque acabou os outros, mas ainda tem. Né? Mas o pastel de Chile, que é o pastel do México, né? Porque a gente fez em homenagem a cada um dos países. Legal. Mas a gente, né, agradecendo realmente o convite, foi muito bacana a gente poder estar junto e realmente, né, agradecer de fato. E podem também contar com a gente, precisar de alguma coisa, sabe que a gente está aqui à disposição também. Eu tenho certeza disso. Pessoal, muito obrigado, viu? Obrigadão. Obrigado. Tchau, tchau. Chegamos ao final de mais um U-Talks. Muito obrigada pela sua atenção e até breve.